Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje segunda-feira, dia 20 de fevereiro, nós vemos o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 14 a 29. No Evangelho de hoje, Jesus cura o filho de um homem que vivia sofrendo por causa do espírito impuro que havia no menino. Primeiramente, Jesus tendo descido do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos que lá estavam, e a grande multidão estava lá ouvindo os discípulos, e aí foi que o pai do menino foi até Jesus pedir para que Jesus curasse o filho. O pai já tinha visto com os discípulos, mas os discípulos a princípio não tinham conseguido libertar o menino do espírito impuro. E aí que Jesus pede para trazer o menino, pergunta para o pai desde quando que ele está assim. O pai fala desde criança, e aí o pai até fala para Jesus: se pode curar ele, cure meu filho, Senhor. E aí Jesus até chama a atenção do pai dizendo: se podes, tudo é possível para aquele que crer. E aí que o pai do menino fala para Jesus: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. E aí que Jesus então toma o menino e consegue então expulsar o espírito impuro que havia nele. E aí, no momento, o menino ficou ali meio que morto. Todos imaginaram que tinha morrido de verdade, mas é porque o momento que o espírito sacudiu o menino com violência, deu aquele grito e saiu dele. O menino então ali ficou um instante sem ter uma reação, até que pudesse ali voltar e ter vida com dignidade. E aí então Jesus, curando o menino, dá para o pai a graça de ter o filho curado e mostrando que é ele, o Filho de Deus, que tem o poder de curar, de libertar, de ajudar todos aqueles que realmente têm fé e caminham com ele com coragem e perseverança. E aí depois, chegando em casa, que os discípulos perguntam para o Senhor: e por que nós não conseguimos expulsar o espírito impuro que havia no menino? E aí que Jesus responde: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. E os discípulos, por ainda não terem grande experiência nesse caso, por ainda estarem sendo que novos, entre aspas, ali na caminhada com o Senhor, ainda não tinham a experiência, e como o menino estava tão atormentado, realmente só ele, o Filho de Deus, pôde tirar o espírito impuro que havia no menino. E aí que Jesus ensina os discípulos que, devido à força que o inimigo tinha no menino, só ele mesmo, como Filho de Deus, para libertar. Mas os discípulos aí então vão aprendendo com o Mestre e depois também vão tendo graças e bênçãos do Senhor, que vai dando para eles, para que depois eles também possam fazerem assim também, tendo o poder de curar, de libertar aqueles que precisam. Então, o Evangelho de hoje ensina para nós coragem, perseverança e saber que o Senhor tudo pode, mas precisa que nós mostremos a nossa fé e tenhamos uma fé madura e consciente para conseguirmos e merecermos o que pedimos, seja para nós ou para alguém, lá como o pai pediu para o filho e conseguiu a graça de ter o filho curado. Que assim o Senhor nos conceda o bom entendimento, a boa fé, com coragem, com perseverança, para podermos então sermos merecedores das coisas que precisamos, mostrando uma fé autêntica e sempre firme, para podermos então merecermos as graças e bênçãos de Deus em toda a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Tenham todos uma ótima, abençoada semana. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.